Nesses últimos dias, nós estamos sendo invadidos por um grande número de informações, principalmente a respeito da salvação, do mecanismo da salvação. E nós estamos sendo bombardeados por uma teologia que está dizendo que, não, uma vez salvo, sempre salvo, olha, se você for escolhido, Deus vai te dar vai dar um jeito de buscar você, e você é escolhido, você pode fazer o que você quiser, que Deus te garante salvação. E hoje, na nossa lição de número 7, nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre a responsabilidade individual. Fique comigo, vamos estudar juntos, vamos aprender mais da palavra do Senhor nosso Deus. E já entrando no nosso textuário, eu sempre gosto de falar do nosso textuário, ele vai dizer assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio recairá sobre ele. Ou seja, existia, que é o tema central da nossa lição, um ditado popular que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. O que é isso? Ficou marrento. Sabe quando você come uma banana, uma fruta que ela está verde, e quando você mastiga ela, fica aquele negócio marrento no dente? É isso que estava dizendo. Ou seja, os pais comem a fruta, aquilo que é marrento, e é o dente dos filhos, certo? Que fica com aquela sensação ruim. O que eles estavam querendo dizer? Qual que era a ideia ali? Que tudo que eles estavam vivendo era em decorrência do pecado que os pais, não eles, que os pais cometeram. Então Deus vai levantar Ezequiel e vai dizer assim: olha, a alma que pecar, essa morrerá. Esta palavra alma aqui, ela não está no sentido, como nós assembleiamos, cremos, na tricotomia, corpo, alma e espírito, que o homem é dotado de 3 partes. A parte material, que é o corpo, e 2 partes espirituais, a alma e o espírito. A alma é a sede dos nossos sentimentos, certo? Aquilo que nós somos de verdade, certo? A Bíblia vai dizer que nós somos feitos alma vivente. Então, nós somos alma, certo? É a nossa parte física, a nossa parte, a nossa sede dos nossos sentimentos, emoções, os nossos pensamentos. Corpo é a parte física, e a alma e o espírito, aquele elo de ligação entre nós e Deus. Então, a alma que pecar, a pessoa, nesse sentido, alma aqui se refere à pessoa como um todo. A pessoa, o indivíduo que pecar, este morrerá. Em suma, é isso que está dizendo aqui. E ele é bem claro que o filho não leva a maldade do pai, nem o pai do filho, e também, olha só o detalhe aqui, que aquele que faz justiça, a sua justiça fica sobre si. Mas aquele que comete impiedade, a sua impiedade também fica sobre si. Ou seja, tudo que eu faço recairá sobre a minha vida, não sobre os meus filhos. Por quê? Porque é muito simples culpar os outros pelos seus pecados. Esse é o problema, certo? Eu queria fazer, mas eu não fiz por causa disso. Tem um livro que impactou muito a minha vida, chama-se Homem ao Máximo, certo? É um curso que eu recomendo da Universidade da Família, e o pastor Edwin Cole, que quando escreveu esse livro, ele diz assim, nós julgamos as pessoas pelos seus atos e nós nos julgamos pela nossa intenção. Ou seja, eu pequei, mas eu queria acertar. Tudo bem. Daí nós olhamos para o outro e nós julgamos o outro pelo que ele fez.
Tá? É a mesma coisa que estava acontecendo com Israel. Foram os meus pais que pecaram, não fomos nós. Não fomos nós que erramos, foram os nossos pais. E agora nós estamos vivendo, sofrendo a consequência dos pecados deles, certo? E nós vamos ver aqui na lição, né? Senão já entrego toda a lição, você não me assiste mais, tá? Nós vamos ver na lição que não é assim. Deuteronômio 24:16 deixa bem claro que cada qual será morto pelos seus pecados. E agora, na verdade prática, nós vamos ter a ideia de algo que é corrente no nosso tempo hoje. A verdade prática diz assim: para além das responsabilidades individual, a palavra se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Preste atenção. Isto, na teologia moderna, chama-se quebra de maldição hereditária. Você já deve ter ouvido isso é muito comum. Nós assembleianos, esta doutrina da maldição hereditária, ela não se encaixa dentro do nosso escopo teológico. Nós não cremos nisso, certo? Nós não pregamos nisso. Às vezes uma ou outra das nossas igrejas tem este hábito, tem essa... Às vezes prega isso, mas isso é uma heresia. Por quê? O que a maldição hereditária diz? Que pecados, defeitos físicos, defeitos de caráter, defeitos de moral, não são teus. São dos teus pais, dos teus avós, trisavós. E eles cometeram esses pecados, e esses pecados vieram no seu DNA, vieram te acompanhando, certo? Como se fosse uma entidade poderosa que fica ao nosso meio, certo? Que fica em volta de nós. Essa é a ideia, tá? Por isso que nós não cremos na ideia da maldição hereditária. Por isso que nós não aceitamos e nem pregamos sobre maldição hereditária ou quebra de maldição, tá? Porque nós cremos que eu, Emerson, sou responsável pelos meus pecados e você que está aí é responsável pelos seus. O que o teu pai e a tua mãe cometeram, certo? Por pior que seja, pode te afetar psicologicamente, nossa, abalou a tua vida, a estrutura da família, mas o pecado, aquilo que ele e ela cometeu, não tem nada a ver com você, ficou para trás, tá bom? Vamos ali para o nosso primeiro tópico, tem muita coisa boa nessa revista, mas deixa eu falar para você, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreve aqui embaixo. É muito importante quando você se inscreve, por quê? Porque ajuda o YouTube a entender que esse vídeo está sendo relevante para as pessoas. E as pessoas estão assistindo, certo? E as pessoas estão recomendando ele. Então se inscreva, deixa o like, deixa um comentário aí. Esses últimos meses eu não tenho conseguido ler, eu tenho lido, não tenho conseguido responder os comentários, certo? Eu gosto de responder, mas eu estou esperando, mais daqui acho que uns 15, 20 dias eu vou sentar e tem mais de 200 comentários para responder e eu vou responder todos, eu prometo, né? Porque eu sou responsável pelas minhas promessas, tá bom? Então vai lá, se inscreve, deixa o seu like, deixa um comentário, compartilha nas suas redes sociais, é muito importante isso daí, tá bom? Isso você me ajuda também. Então vamos lá para a nossa introdução, certo? Eu marquei aqui, né? A introdução diz assim: o ponto de partida dessa lição é uma máxima usada naqueles dias. Também entre os exilados de Babilônia diziam: os pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Com base nesse ditado, eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados dos seus antepassados. O povo cristão
ele tem muitos ditados, muitos ditados, que nós cremos como se fosse palavra de Deus. Por exemplo, cuida dos meus, que eu cuido dos teus, certo? Como se dizendo assim, você faz a minha obra e eu dou um jeito de salvar a tua família, certo? Esta é um ditado popular, não está na Bíblia. E também o Senhor Deus não se encarrega de fazer isso. Lógico, em todo tempo ele está procurando como salvar, mas só pode ser salvo aquele que desejar, tá? Então, esse ditado eu lembrei dele, por quê? Porque muita gente estriba sua fé nesse ditado. Não, eu vou fazer a obra e Deus vai dar um jeito de salvar minha família, certo? A porta da salvação está aberta, mas quem vai trazer a família para a igreja sou eu. Eu sou responsável pelos meus filhos, meu genro, minha nora, né? O genro já chegou, né? A nora ainda vai chegar, os netos vão chegar e eu sou responsável por mostrar o caminho. Agora, se vai viver uma vida de salvo ou não, é com eles, tá? E o nosso tópico 1 diz assim, sobre uma máxima usada em Israel. Então, como nós estamos falando, eles pegaram um texto lá em Deuteronômio, em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 5, que Deus diz que julga a maldade dos pais até a terceira e a quarta geração. Daí ele para. Só que do que Deus estava falando ali? Deus estava falando dos homens ímpios que cometem maldade. E esses que vivem em pecado, um pecado deliberado, uma rebelião consciente contra Deus. O que Deus iria fazer? Deus iria julgá-los até a terceira e a quarta geração, ou seja, se a sua descendência permanecesse nos mesmos pecados, o Senhor Deus iria pôr um basta na quarta geração dos castigos. Agora, se este se convertesse, a história muda, tá? A história muda. Eu não sei como é a sua história de família, mas dentro da minha família existem coisas bem complicadas. Pessoas viciadas em jogos, em álcool. Existem problemas de família como todos, tá? Só que o que acontece? O Senhor não visita em nós os pecados da nossa família. Cada um carrega o que é seu. E isto abre brecha para tal da maldição hereditária, certo? Isso abre brecha. E é muito agradável você pensar assim, que o que você está sofrendo, ou a enfermidade que você está carregando, é devido à tua família. É muito agradável você se eximir da culpa. É o que Israel estava fazendo. É o que os judeus da época de Jeremias, né, que estavam em Jerusalém, e na época de Ezequiel, que estavam no cativeiro, eles estavam fazendo. Eles estavam dizendo assim, olha, toda a culpa é dos nossos pais, não é nossa. O cativeiro é culpa dos pais, não é nosso. Só que veja bem, a Bíblia deixa clara que isto é o quê? É um acumular de pecados. O cativeiro é o resultado não de um pecado, porque o Senhor não nos mata, não nos abandona por causa de um pecado, mas nós estamos falando ali de uma série de fatos que aconteceram. Vamos começando desde lá de Roboão, filho de Salomão, que dividiu o reino, que já era a palavra de Deus. Daí vem Jeroboão, filho de Nebate, que traz uma idolatria terrível para dentro de Israel. E aquela idolatria tanto em Israel quanto no reino dividido, né? Israel quanto Judá, ele vem aumentando. Agora, o porquê o reino de Israel foi antes para o cativeiro? Porque no reino de Israel, o reino do norte, Samaria, não houve bons reis tementes ao Senhor. Ou seja, então a taça da ira, e essa é uma ideia que nós precisamos entender, o Senhor deixa muito claro a ideia da taça da ira. Essa taça ela não se encheu, ou pelo menos
de Judá, né? Ela não se encheu naquele tempo, 722. Ela foi se encher em 586, tá? Ou seja, existe um grande período de tempo em que, ao invés de Israel, de Judá, ver os erros da sua nação irmã Israel, ela cometeu coisas piores. Então, cada um leva sobre si o seu pecado. E essas interpretações são muito perigosas dentro da igreja. É por causa disso que nós temos tantas heresias no meio das nossas igrejas, no meio da nossa igreja, certo? Não vamos tacar pedra na igreja dos outros, vamos tacar na nossa, tá? Que nós pegamos textos isolados, textos fora de contexto, e aplicamos como sendo verdade. Tá? Eu lembrei agora aqui de um versículo que eu vi muito, agora parou, mas eu vi muito em festa de círculo de oração, confraternização. Até eu estou gravando aqui, porque minha casa está entupida de gente, que nós estamos nos organizando aí para um congresso de círculo de oração aqui na igreja, né? Então estou com um punhado de gente, me atrasei para gravar o vídeo tudo por causa disso, né? E eles colocavam lá assim, na época das faixas, eu sou da época das faixas, porque as faixas de pano pintadas à mão, e o tema era assim: a um e a outro ajudou, e ao seu amigo disse: esforça-te. Pegaram um versículo só, uma parte do versículo, né? Se você pegar o contexto anterior e posterior, está falando dos idólatras, né? Do artífice que faz as imagens, né? Então, um dando apoio ao outro, essa é a ideia. Então, nós precisamos compreender, nós precisamos ter todo o texto. E veja bem, isso não era coisa somente dos cativos em Babilônia, era coisa do povo. O povo estava crendo, estava vivendo esta mentira, que os pais pecaram. E eles estavam sofrendo, só que eles não conseguiam colocar sobre si a sua responsabilidade. Como eu já disse, é muito fácil pôr a responsabilidade no outro, na outra. Foi ele, foi ela. Mas a Bíblia é muito clara, cada um toma sobre si a sua culpa ou a sua virtude. Não existe transferência de virtude, né? Nós temos no meio da nossa igreja algumas coisas que são bem estranhas. Por exemplo, eu sei que tem um irmão, uma irmã que é um homem de oração. O que eu vou fazer? Eu vou levar meus pedidos de oração para ele. Vou pegar e levar meus pedidos de oração para ela, porque com certeza Deus vai responder ele. Irmãos, o problema é teu. Vai orar você, entendeu? Nós temos essa transferência de responsabilidade. Você chega no culto, você quer que o culto seja uma glória, mas você não ora, não jejua, não busca, não clama, não pede para que essa glória venha. Você entendeu? Essa é a ideia da responsabilidade. O culto, ele é um bom culto quando eu, Emerson, quando você nos preparamos. Não jogue isso sobre os ombros do teu pastor, do teu dirigente, dos conjuntos ou do pregador. A responsabilidade do culto é minha. Todos os dias, vá lá para Números capítulo 6, todos os dias, limpar o altar, tirar a cinza, tirar o que é velho, colocar coisa nova. Aí, culto, né? Adoração a Deus. E é isso que vamos resumir aqui. A Bíblia diz que nós somos responsáveis, tá? Nós somos responsáveis. João capítulo 9 tem a passagem daquele cego que Jesus vai curar, o cego de nascença, e os seus discípulos olham para ele e perguntam assim, olham para Jesus e perguntam: Jesus, quem pecou para que este nascesse assim? Ou seja, seus pais, quem foi o autor do pecado? Jesus disse: não, ele nasceu cego. Jesus vai dizer, ele nasceu para a glória de Deus. Mas Jesus vai dizer, ele nasceu cego, ponto final. Certo? E fulano, não vou dizer o nome, mas
A família da minha esposa é de uma outra denominação, e a minha esposa sempre foi meio estabanadinha assim, e ela tropeça, cai, se bate, tudo. E algumas vezes profetizaram que se a minha esposa não fosse para tal igreja, ela ficaria numa cadeira de roda. Está entendendo? Existe um misticismo dentro das nossas igrejas que não tem nada a ver com a palavra e a vontade de Deus, certo? Essa ideia dos discípulos perguntando sobre o cego de nascença, né? Isso está o quê? Está 600 anos, 500 anos depois do cativeiro babilônico, tá? Está 500 anos depois desse texto. Ou seja, é uma ideia que perdurou até Jesus e ela vem até nós. Então, irmãos, nós precisamos compreender que se eu pecar, o meu pecado é meu. Veja bem, nós temos dois exemplos bem claros. Manassés, 2 Crônicas, capítulo 24, e Joás, 2 Crônicas, capítulo 33. A Bíblia vai dizer que Manassés foi o péssimo rei. Péssimo rei. Um rei idólatra, um rei que fez coisas abomináveis, horríveis. Ok. Só que antes da sua morte, Manassés se converte. Ele toma algumas decisões de tirar imagens, não conserta o seu erro. Mas Manassés se converte. Ele se converteu, ele vai para onde? O céu. Agora nós temos outro personagem, que eu falei, Joás. Joás foi escondido na casa de Deus, aquela coisa linda, joiada, o sacerdote cuidou dele, ensinou a lei para ele, ele cresceu e foi se tornando um bom rei, foi, até quando Joiada morreu. Joiada morreu, Joás se desviou. Está entendendo? E ele fez tudo o que não deveria fazer. Ou seja, Manassés começou mal, é a nossa história. Começou mal, terminou bem. Joás começou bem, terminou mal. Então, nós precisamos compreender que a responsabilidade é inteiramente minha, certo? Nós vamos ver a questão de Josias. Josias foi um excepcional de um rei. Só que o seu pai, o seu avô, foram horríveis. Foram reis que desobedeceram a Deus, que blasfemaram. Mas o Senhor vai levantar e vai dizer, ó Josias, por causa de você, eu não vou trazer julgamento agora, eu vou trazer um pouquinho mais para frente. Está entendendo? A ideia é o seguinte, Josias não sofreu o castigo por causa dos seus pais. Tudo que ele viveu de bom ou de mal foi por quê? Por causa das suas boas ou das suas más escolhas. E é nesse ponto, irmãos, que nós precisamos parar para refletir. Como estão as nossas escolhas? Como estão as escolhas que eu e você nós temos tomado? Por quê? Porque as nossas escolhas darão um destino à nossa alma. Tá? A responsabilidade é minha. Nós nunca poderemos terceirizar a responsabilidade da salvação. Tá? Eu tenho, como falei, eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma filha com 20, que vai fazer 20, e eu tenho um filho que vai fazer 15. Tá? E os dois já são plenamente conscientes que espiritualmente eu só posso ampará-los, apoiá-los, ensiná-los, instruí-los em muitas coisas. Agora eu não posso fazer mais nada, porque a responsabilidade é de cada um, certo? Deus vai chamar Caim e vai dizer, Caim, ó, o pecado está à porta, tá? O pecado está aí. Agora, cabe a você, Caim, dominar o seu mal. Ou seja, Deus não interveio na situação de Caim. Deus não foi lá e mandou um anjo com espada de fogo para proibir Caim de pecar. Não.
Nem no jardim do Éden o Senhor fez isso. O Senhor deixou o livre-arbítrio, deixou a livre escolha. Porque quando nós cremos nesse ditado das uvas verdes, nós estamos dizendo assim, não, Senhor, está tudo na tua mão, certo? Se eu for para o céu, se eu for para o inferno, é o Senhor que sabe, o Senhor sabe todas as coisas. Isso é o fatalismo, né? Que nada pode mudar, certo? É o crente Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, né? É essa a ideia. E nós, como obreiros, pastores, professores, nós precisamos dizer para os nossos alunos que eles são responsáveis pela sua vida. Eu cuidei de uma igreja que ela era praticamente calvinista. Os filhos, tudo levado na casqueira, tudo fora da presença de Deus. E os pais diziam assim, ai, um dia Jesus traz de volta. E eu, com muito carinho, ensinei àquela igreja que não. Se eles não quiserem voltar, o Senhor não arrasta de volta. Porque isso é uma predestinação fria e gelada. Certo? Nós não cremos na predestinação. A predestinação, da forma que é ensinada e pregada, não é bíblica. Todos nós somos predestinados à salvação. A salvação está para todos, mas nem todos querem. Tá? Então, irmãos, a responsabilidade da tua alma, da tua salvação é tua. Qual é o meu papel e o seu papel? Nós, todos os dias, cuidarmos da nossa vida, cuidarmos da nossa família e pedirmos que o Senhor nos ajude, nos abençoe e nos faça crescer na presença dEle. Tá bom? Deus te abençoe e eu te espero semana que vem na nossa lição de número 8.